Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Antônio Nunes, instrutor do quadro nacional do estado do Piauí, que mais uma vez retorna ao nosso projeto. Como eu sempre falo, ele já é de casa, né? Está sempre presente com a gente. E tenho certeza que hoje será um dia muito importante para todos nós. Deus é o dono de tudo. Devo a ele a oportunidade que tive de chegar aonde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm essa oportunidade. Ele deu a mim, a você e a todos. Não sei por quê. Sei que não podemos desperdiçá-la. Deus é grande. Deus é forte. Quando ele quer, não tem quem não queira. Mensagem e palavras do eterno campeão Ayrton Senna da Silva. Professor Nunes, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Naildo. Boa noite a todos. Só expressar aqui a minha satisfação em estar retornando. Isso é prova que a gente contribuiu, de certa forma, para o crescimento da arbitragem da associação. É com imensa satisfação que a gente retorna e dar uma boa noite a todos, desejar aqui que todos, tenham uma excelente... Hoje nós vamos fazer diferente, é um bate-papo, um excelente bate-papo. Nós não vamos hoje explorar a regra de futebol, a gente já está massificado com a regra, e hoje a gente vai fazer um bate-papo bem suave, leve. Fiquem à vontade para perguntarem, para tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, ficar bem à vontade. E aí, Naildo, se você quiser, pode ir até compartilhando aí a tela. Okay. Qual é o tempo? É aquele de 40 minutos? Ou não, nós estende? temos 1 hora livre. 1 hora. Não, tudo bem. Bom, aqui é só para a gente começar, porque a gente fala de Nunes, Antônio Nunes, e nunca foi feita uma apresentação das vezes anteriores, né? De quem é esse Nunes que saiu lá do Piauí, que está aparecendo? O que esse rapaz tem para apresentar, tem para acrescentar? Aí todo mundo tem a sua história, né? E as dificuldades aqui foram imensas, como a de todos que que trabalham nessa coisa louca que é a arbitragem de futebol, né? Mas eu sou Antônio Santos Nunes, fui árbitro aqui da Federação de 97 a 2018, né? E de 2000 a 2017 eu pertenci ao quadro da CBF. E uma curiosidade que de 2000 a 2006 eu era assistente, né? Tive a felicidade de trabalhar em todas as competições realizadas pela CBF. Fiz a final da Série D de 2016, do jogo do Volta Redonda e o CSA de Alagoas, no Rio de Janeiro. Acho que foi um jogo bem eletrizante pelo fato de ser do Piauí. O Piauí não tinha um árbitro que estava aqui, né, que tinha saído desse eixo do Norte e Nordeste para a gente fazer uma final, então isso teve uma repercussão muito grande, mas graças a Deus a gente estava numa noite iluminada. Fui presidente do Sindicato dos Árbitros por 2 mandatos, né? Fui tesoureiro também por 2 mandatos, vice-presidente, então tenho um envolvimento com a arbitragem em todos os aspectos, né? E atualmente sou analista de campo, instrutor da CBF. A gente está virando ainda a página, um processo ainda de adaptação, porque não é fácil você passar, é bem mais fácil você apitar, estar dentro do campo do que passar a ser instrutor, não tenha dúvida disso, né? Porque você tem uma maneira totalmente diferente de lidar com as pessoas, sabemos que é a dificuldade, então hoje a gente ainda vê muitos que só vê o lado negativo do árbitro dentro de campo, não analisa os aspectos positivos, né? E a gente tem que estar com aquele olho clínico para ser justo com todos,
E também sou contador, né? Isso graças também à arbitragem. Então, eu sou muito grato por tudo que a arbitragem me proporcionou e me proporciona, né? Isso é só para contar um pouco da nossa história aqui. Pode passar, Nailton. Isso aqui a gente tem um tema que não é bem um controle de jogo, uma parte administrativa, né? A gente vai falar às vezes a gente perde um pouco, né? Uma atuação por uma falta de cuidado, de zelo, né? De que você não tem isso antes, durante essa partida de futebol. E aí a gente vai fazer um bate-papo, colocar algumas situações, né, experiência na prática vivida dentro de campo, né? Porque alguns aspectos que nós deixamos de ter esse zelo, isso compromete o desempenho da arbitragem. A arbitragem, quando a gente fala, é o contexto geral, né? Ninguém vive só o árbitro, não vive só o assistente, né? Só o quarto árbitro. Então, hoje, e principalmente hoje, né? Quem é um trabalho em equipe, ia um pouco mais atrás, que a gente não tinha essa, digamos, essa afinidade, essa integração. Quem já fazia isso, largava na frente, né? Dos seus jogos. Pode dar mais um clique, Nailton? Ah, tá passando tudo, né, Nailton? Tudo bem. Vamos lá. Aí, o que você vai me dizer, mas Nunes, o que nós podemos trabalhar no controle do jogo antes da partida? O nosso jogo começa quando sai a escala, né? Naildo fez uma escala, quando você tomou conhecimento dela, isso saiu numa quarta, numa quinta-feira, para um jogo no final de semana. Eu sei que isso aqui está sendo repetitivo, mas é fundamental ainda. E você tomou conhecimento dessa escala, você já tem que fazer uma programação diferente daquilo que você já tinha feito, né? Se você tinha combinado com a família para ir para uma churrascaria, para uma pizzaria, um aniversário, aí você já tem que tem que fazer esse projeto do seu final de semana, daquilo que você tinha programado. Essa programação você vai ter que refazer, né? Porque não convém você tá escalado em um jogo no final de semana e na sexta-feira você está numa churrascaria, aí você vai encontrar um colega, o colega é amigo de um dirigente, aí vai ver você com esse colega, vai induzir que você está ingerindo bebida, embora você não esteja, mas então essa preocupação o árbitro tem que ter, né? Tomou conhecimento da escala, já começa a ter uma rotina diferente do pré-jogo, né? E o primeiro ponto que a gente tem que questionar e se perguntar o que pode alterar o desenvolvimento de um jogo? Você está sabendo que tomou conhecimento da escala, tem conhecimento das equipes. Aí você é um clássico? Se você vai trabalhar num clássico, você tem que ter toda uma programação, uma planificação do seu trabalho de uma maneira diferente. Porque o clássico é dos detalhes, são pequenos detalhes que fazem a diferença em um clássico, né? Esse pré-jogo, o que aconteceu durante a semana que envolveu essas equipes? O que a imprensa andou divulgando? O que os jogadores, o atleta, comissão, torcedores, né, passaram a semana fazendo? Comentando, provocando, enfim. Então, tudo isso, você tem que ter esse controle antes da partida, para se preparar, para você não ser surpreendido. Classificação na tabela é outro ponto fundamental. Uma equipe que está no topo da tabela e uma que está bem brigando para não cair na zona de baixo da tabela, né? Então, tudo isso você tem que ter esse cuidado e essa preocupação. Histórico do jogo anterior. Aí você vai me dizer, mas Nunes, o que tem a ver o jogo anterior com o jogo que eu vou fazer? Olha, é importante. Isso já aconteceu, é fato. Eu fui escalado para um jogo quando tive o cuidado de olhar a súmula do jogo anterior. E eu percebi que nos 5 minutos finais ocorreram 4 cartões vermelhos, 2 amarelos. Então, algo de errado aconteceu nesse último terço do jogo, né? E quando eu fui para lá, o que eu peguei? Eu peguei a continuidade desses 5 minutos finais. Meus 10 primeiros minutos foram terríveis. E é porque eu já sabia, já tinha conhecimento, porque eu tinha ido atrás,
do que eu ia encontrar. E você já pensou se eu não tivesse tido esse zelo? Até eu sentir, eu descobrir toda essa situação, talvez minha arbitragem teria sido comprometedora, né? Então, é fundamental esse histórico do jogo anterior. Característica dos jogadores, do corpo técnico. Outro ponto importante, se você conhece essas características, já fica mais fácil, faz essa planificação. Eu já sei que o Naildo é aquele volantezão que bate, que chega junto. Então, eu sei que eu tenho a equipe adversária, tem um velocista. Eu sei que vou descobrir no jogo que eu já tenho um velocista e já tenho um que chega junto. Então, eu não posso ser surpreendido em uma jogada envolvendo esses dois atletas. Por quê? Porque isso eu já tenho, isso já antes da partida eu já estou mapeando isso, né? Que tipo de gramado eu vou encontrar? Eu vou fazer um jogo aqui em Teresina, eu tenho o estádio Albertão, que é o nosso principal estádio. Tem um gramado onde a bola corre tranquila, a bola anda. Aí eu vou fazer um jogo no interior, eu já tenho irregularidade do gramado. Aí a situação dos atletas não são a mesma. Ele vai para uma disputa, essa bola bate nesse defeito do terreno, ela muda de direção. Lógico que esse atleta vai ter um comportamento diferente, ele vai ter uma situação atípica para ele. Então, o árbitro também tem que se preparar para esse terreno de jogo, né? Porque essa bola não vai rolar solta, essa bola não vai correr solta. Então, são esses detalhes, né, que a gente tem que fazer isso antes da partida. Porque quando você vai para a partida, você já não vai ser mais surpreendido. Por quê? Porque você planificou isso. Situações durante a partida, nós vivemos o antes, que a gente trabalha, né? A técnica primeiro slide, alguma pergunta, alguma observação a ser feita, podem ficar à vontade. Aqui é um bate-papo. Ô Nunes, boa noite. Boa noite. Você citou, deixa eu abrir aqui que eu vou. Peraí. Você citou no controle do jogo, antes da partida, você procurava saber os jogadores que estavam pendurados naquela partida? Olha, para te ser sincero, eu não tinha essa preocupação, mas é válido. Hoje, né, no estágio que eu estou, né, de analista, de observador, e se tivesse o árbitro, eu teria essa preocupação. Por quê? Porque o conhecimento, né, nunca é demais. E se você já tendo, né, o conhecimento desse atleta, lógico que isso vai lhe ajudar em um determinado momento, porque o árbitro, a gente não pode ter a sensação de punição, né? Você vai punir o excesso. O árbitro está lá para preservar o espetáculo. Porque quem é digamos, quem vai ser o espetáculo vai ser para quem? Para quem pagou, né? Aí você pagou, vai para o estádio, pagou para assistir o Naildo jogar, porque o Naildo é o craque do time. Pô, esse cara está pendurado. Às vezes, por uma questão que você pode administrar, você termina estragando uma partida, né? E deixando o torcedor chateado, né? Porque tem situações administrativas, né? Mas eu te confesso que eu não fazia isso. Mas hoje é fundamental que também se você tenha conhecimento disso, não para te inibir de tomar decisão, mas para ter uma informação a mais sobre o jogo. Eu acho fundamental. Seu microfone está fechado. Viu? Aí. Abrir. Em determinado momento, o árbitro se acha tão confortável na partida que ele pode relaxar. E nesse relaxamento, ele pode perder a partida? Olha, a zona de conforto é perigoso, né? Muito. Você tem que ter seu emocional, né, no nível, né, que suporte a partida, mas relaxado. Isso, no momento que você relaxa, geralmente você é surpreendido. Então, isso faz parte do trabalho de equipe, a gente vai até ver mais na frente, para se você manter, né, ativado, jamais entrar nessa zona de um conforto que vai comprometer a sua partida. Porque da partida você pode estar com ela no jogo controlado, né? E o que é o ponto importante? É as equipes, os jogadores sentirem confiança no árbitro. No momento que ele se sente protegido, confiante, você mantém um equilíbrio da sua arbitragem, né? Se você conseguir o mais curto espaço de tempo possível
conseguir esse equilíbrio da confiança dos jogadores, dos atletas, com certeza você terá uma partida mais fácil de ser administrada. Tranquilo? Obrigado. Tranquilo, né? Nós vamos para durante a partida. Durante a partida, nós temos situação climática, chuva. Uma coisa é você estar num jogo tranquilo, num clima sem chuva, outra coisa é estar chovendo, né? Todos aí apitam, sabem que o grau de dificuldade aumenta muito, né? Principalmente tem situações que você tem um gramado, né, que tem uma drenagem boa, outros não. Aí já tem uma marcação que já não era aquela mil maravilha. Quando chove, a tendência é que ela comece a apagar ainda mais. Então, você tem que ter uma atenção maior, né? Você não pode relaxar. E é importante, fundamental esse trabalho da equipe de arbitragem, né? Porque vai ter situações que você não vai ter como chegar e essa equipe de arbitragem é fundamental para passar essa informação, né? Um gol, ele pode alterar a temperatura desse jogo. Um gol ajustado, mais ainda, né? Não é um gol numa situação normal, né? De uma equipe que está no topo da tabela, faz um gol com essa equipe, contra essa equipe que está jogando, que está na tabela, né, lutando pelo rebaixamento. Aí se sai um gol no início do jogo, a temperatura do jogo, que já não era lá, já estava num nível, né, um pouco quente, ele vai acelerar. E se essa equipe que está lá na ponta de baixo da tabela faz um gol nessa equipe que está no topo da tabela, também vai mudar essa temperatura do jogo. Por quê? Porque essa equipe que está lá no topo, os próprios torcedores e dirigentes não vão aceitar que ela saia com resultado atrás de uma equipe que está na zona de baixo da tabela. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. Claro, saiu esse gol. É um gol ajustado? Mais ainda. Aí você tem que ter uma atenção maior, tá concentradíssimo para que volte a manter esse equilíbrio do jogo. Um cartão vermelho ou um cartão amarelo. Um cartão vermelho no início da partida, de forma equivocada, é complicado. Você vai mudar completamente a temperatura desse jogo. Um cartão vermelho não aplicado na partida, talvez ainda complique ainda mais a sua administração, a sua parte de controle de jogo. Então, você tem que ter essa capacidade, esse feeling de pegar o momento que o jogo te dá para você ganhar, né, a sua arbitragem. E, geralmente, o jogo te dá. Há jogo tranquilo, há jogo bom, mas tem jogo, desculpa, que já começa pilhado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio e essa capacidade de entender o momento do cartão. Um tiro penal é outra situação que, durante a partida, que ela eleva a temperatura do jogo. Geralmente, um tiro penal, ele tranquilo, um tiro penal que todo mundo viu que foi pênalti, ele já dá um certo desgaste. E um tiro penal que foi aquele ajustado, quando que você não tem o VAR, que o VAR hoje é o plano de saúde da arbitragem, né? Hoje está mais confortável, mas para quem apita no amador, quem ainda está numa série, num campeonato regional, igual o nosso aqui, que nós não temos o VAR, então um pênalti que gerem aquela discussão, a temperatura do jogo tende-se a aumentar. Então, a gente tem que estar bastante concentrado, convicto e confiante do que está fazendo, né? Outro detalhe importante, comemoração de um gol. Aí você vai me dizer, mas não, o que o árbitro vai botar assim, atrapalhar a arbitragem dele na comemoração de um gol? Olha, acontece, né, com a maior naturalidade. O jogador faz o gol, o atleta faz o gol, ele vai passar comemorando em frente ao banco da equipe adversária. Se essa equipe adversária foi a equipe mandante e o banco fica ao lado do assistente, aí entra o trabalho em equipe, personalidade do assistente, né? Dele fazer com que esse jogador nem se aproxime. Quando no momento que ele tomar a atitude, ele está mostrando para todo mundo que não está aceitando. E idem o árbitro, né? Porque às vezes o árbitro, ele, quando o jogador faz o gol, já sai em situação ali, passando em frente do assistente, que estava ali ao lado do banco, e você evita. Então, tem que ter esse zelo, esse cuidado, né? Esse gol, a comemoração, vai provocar a torcida,
vai provocar a equipe adversária. Então, você tem que ter esse cuidado especial. Reclamação. Esse é um dos pontos que a gente tem, né, que ter atitude. A reclamação hoje, o que você começa a ceder, você vai cedendo as coisinhas, que quando você vai abrir o olho, já está uma coisa generalizada, a coisa cresceu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a reclamação. Acho que hoje o futebol brasileiro, isso é uma opinião minha, está feio, está difícil a situação. O árbitro hoje não pode mais marcar nada, tendo o VAR, é assim mesmo, cria aquele bolo, aquela situação de jogadores em cima da arbitragem. Eu acho que tem, né, que ser tomada uma medida. A gente sabe que no amador é difícil, não é fácil, mas a gente também tem que se impor, tem que ter limite nessa questão de reclamação, porque se você não tomar providência no início, ela vai crescer, e você não ter atitude com o jogador que começar uma reclamação, ele vai contaminar os demais, isso é fato. Então, a gente tem que ter essa capacidade de impor limites, né? E uma que é a mais característica, né, é uma entrada e disputa. Né? Às vezes o jogo está tão bom, né, aí uma equipe disputando uma bola de um conforto para a arbitragem, e a equipe adversária começa a usar uma força, né, além do que do que a equipe adversária usa. Aí você tem que manter o equilíbrio. Pô, se eu tenho uma equipe que está disputando a bola, não está usando uma intensidade, está uma disputa tranquila, normal, e a outra equipe, ou um jogador ou outro, está usando de uma força a mais, aí a gente tem que ter esse zelo, né? Outra coisa importante, hoje a gente ainda vê, eu tenho percebido, aqui que eu faço o trabalho de analista, e aqui nós só temos a Série D, Copa do Nordeste, né, competição nacional, tem a Copa do Brasil, que é poucos jogos, e temos a Série C, que também nós temos um time. Mas a maioria dos jogos aqui são a Copa do Nordeste e Série D. E isso aqui está sendo feito um trabalho de renovação, muitos atos jovens, né, promissores, muito bons, mas a gente vê ainda, né, que precisa evoluir. Por exemplo, os árbitros hoje evoluíram na questão disciplinar, na questão física, na questão mental, né? Enfim, mas estão pecando um pouco ainda na parte administrativa. Como isso, Nunes? Eu vejo, às vezes, acontece uma entrada mais forte, o árbitro marca a falta, porque não era um lance de temeridade, mas só aquele fato de ter usado uma força a mais do que o normal do jogo, ele simplesmente marca a falta, deixa acontecer lá e sai. Não tem aquela presença física, não tem aquela de chegar junto e chegar para o jogador e desaprovar, porque o corpo da gente fala, né? Às vezes você, com a voz, você controla uma situação de partida. Na primeira, na segunda, a entrada mais forte que acontece. Se você tiver a presença física, chegar junto, você vai, a maioria das vezes, você controla o jogo sem um cartão amarelo. Né? E se você não tomar atitude nisso, não mostrar sua presença física, o que, que acontece? Os jogadores da equipe adversária vão se achar no mesmo direito. Aí você já pensou, você tinha uma equipe que estava usando uma força um pouco a mais do que a outra. E se você não tomou providência, as duas vão subir o nível da disputa. E quando você sobe para subir, para baixar novamente, provavelmente você vai ter que gastar um cartão desnecessário. E aí eu botei esse vídeo aqui para vocês, é um vídeo muito prático, né? Didático. Isso foi da final do jogo que eu trabalhei. Aí vocês vão observar, ele vai... Tá rodando não, Nail? Tenta dar um F5, Nail. Eu estou colocando aqui, mas ele não, mesmo assim, ele não está abrindo. E eu fiz todos os testes. Abriu. E
colocando ele na parte de leitura lá, ele não abre não, clicando em cima. Não. E quando eu fiz os testes agora há pouco, ele deu tudo certo. Não acontece. Só um minutinho. Deixa eu fazer de uma forma diferente. Não. Não, ele não está abrindo. Ô, Naildo, se você dimensionar a imagem, Cara, eu fiz todos os testes agora há pouco, ele abriu normal. Agora vai dar certo. Ele abriu para vocês, não? Tá, tava... Não, Naildo, não abriu. Meu Deus, eu fiz todos os testes agora há pouco, ele abriu normal. Pra mim, Abriu, Naildo, abriu. ele abriu? Naildo, para mim não abriu. Creio que para outros também não. Não, aqui, não. Aqui apareceu para mim uma mensagem. Apareceu aqui para mim uma mensagem que o Zoom bloqueou devido ter propagandas no vídeo. Aqui também não abriu não, Naildo. Não, aqui já apareceu para mim uma mensagem nesse sentido. Creio eu que seja por causa da transmissão da TV de transmissão que não tem autorização, é isso? Alguém sabe me informar? Até que muito eu provável fiz, que seja isso. até que eu fiz o teste aqui também dele, não deu nenhum problema, não. É que na hora que eu testei, sem estar compartilhando, ele abriu normal. Agora, compartilhando, apareceu essa mensagem para mim, que a plataforma não permite devido ter propagandas no vídeo. Noildo. Eric Jorge, de Salvador, Bahia. Provavelmente ele trabalha igual o YouTube. YouTube a gente não pode fornecer vídeo que contenha músicas, propaganda, publicidade. É isso E mesmo. o Zoom, normalmente acontece essas situações. Não é nem questão de não ter autorização, é porque como eles não são interligados com as plataformas de musicais, né, que contém direitos autorais, acontece isso. É isso mesmo que aconteceu. Vamos continuar sem o vídeo. Depois eu até posso passar o vídeo para a gente discutir ele no nosso grupo, que são lances muito bons. Não, tranquilo. Aproveitando o senhor, professor Antônio Nunes, poderia fazer uma pergunta, voltando um pouco da situação que o senhor tinha comentado, né, sobre a questão de cartão amarelo e sobre a questão também de não perder a questão do quando o atleta entra pendurado, né? Houve uma situação onde um atleta ele queria
tomar um cartão, porque ele sabia que estava pendurado e que se ele tomasse, ele iria cumprir suspensão. E aí, ele porque queria tomar esse cartão, né? E o colega árbitro foi muito feliz, aonde ele disse assim: você quer tomar um cartão? Eu estou aqui para aplicar a regra do jogo. Se você burlar a regra, você vai tomar o cartão. Resultado: ele queria vender, né, aquele cartão e automaticamente prejudicar o trabalho, que não foi o que aconteceu. Ele fez uma atitude totalmente besta, tomou o cartão amarelo, o time perdeu e depois ele queria botar na conta da arbitragem. Isso a gente realmente tem que entrar sempre atento a isso, porque a gente não sabe a intenção do jogador, né? A intenção dos atletas. Obrigado aí pela oportunidade de falar agora sobre essa situação. Opa, amigo, eu que agradeço aí, muito, muito boa essa sua colocação, porque o que que nós estamos fazendo? Hoje é um bate-papo diferente, né? Nós estamos falando de histórias mesmo, de experiência de arbitragem. E o que você falou aí, isso já aconteceu várias vezes, né? Tivemos aqui num local aqui onde a gente tinha um relacionamento muito bom com o jogador, um jogador que tinha respeitava, respeitava muito a arbitragem, e eu fui fazer o jogo dele e para minha surpresa, quando chegou o momento de marquei uma falta, ele veio com reclamação, né, acima do aceitável, né? Eu também não sabia do propósito dele, né? Quando ele chegou para reclamar de forma assintosa, amarelo. Quando ele terminou, aí ele falou assim: Nunes, rapaz, não zanga não, cara, porque eu queria ficar fora do outro jogo, o outro jogo não tá valendo nada, e eu não tinha maneira, eu tinha de reclamar, não ia dar porrada em ninguém. Mas não leva a mal não, que isso aqui era só o que eu queria, era o cartão mesmo. Eu sabia que você não ia deixar passar com a reclamação, você me dá um amarelo, aí eu ia fazer o quê? Pô, o cara me ganhou, né? Mas acontece a coisa dessa natureza. Como já foi o lado oposto, né? Fui fazer um jogo da Série D, o jogador, quando depois, toda hora que passava por mim, disse: professor, me deu um cartão, que eu não quero viajar o outro jogo, não. Me deu um cartão de... Meu amigo, não posso me dar cartão, não. Joga o seu jogo, vai jogar a sua bola. Agora, se você infringir as regras do jogo, mas assim, é uma situação que eu não sei se isso hoje acontece, mas acontecia muito, né? Fato dessa natureza. Tá tranquilo? Ok, Nunes, muito obrigado, professor. Tranquilo. Já que o vídeo não foi possível, a gente vai dar continuidade, né? Até aí, tudo bem? Mais alguém? Ter alguma curiosidade? Mais uma situação? Já nós estamos com tranquilidade. Aqui Eu tenho uma, professor. Tranquilo. Mas essa aqui foi uma coisa bem rápida. A equipe estava perdendo de 4-0, a equipe estava com 8 na linha. Aí o jogador queria me ofender. Eu falei assim: não, meu amigo, eu não vou te expulsar. Não, professor, eu vou te ofender para você me expulsar. Eu falei assim: não, não precisa disso. Você não conhece a regra? Cai no chão. Finge simula uma contusão. Aí o que aconteceu? Teve 2 jogadores que caíram fora do gramado, tinha menos de 6. O que eu fiz? Encerrei a partida aos 25 minutos do primeiro tempo. 4-0 para a equipe da casa. Pronto, não precisa expulsar ninguém. Ou seja, esse jogador, ele queria me ofender. Eu falei: não, não faz isso, né? Entendeu? Não faz isso. Não precisa me ofender para mim te expulsar. Aí depois ele me agradeceu. Eu falei: não, beleza. Foi isso, professor. Acontece cada situação, mas o bom, né, é que você, pelo menos, ele foi honesto, né? Ele queria um propósito para que não dá continuidade e chegou e você foi muito feliz ainda né, e ter essa iniciativa de que não precisava dar pontapé em ninguém, não precisava quebrar ninguém, não precisava desrespeitar ninguém, né? O objetivo dele não era machucar, o objetivo dele não era ofender, o objetivo dele era o quê? Era que não desse mais continuidade ao jogo pela a diferença numérica, né? Então, e isso a gente vê, assim, cada comportamento ainda no profissional, nessas competições de série, né, de série D, essas coisas. Às vezes o jogador quer matar uma jogada só para questão de não dar continuidade, e o que acontece? Ele termina, né, lesionando o adversário. O objetivo dele nem era lesionar, mas assim, falta
digamos assim, essa habilidade de chegar a essa situação, né? Então, você resolveu uma situação com ele e não precisou ofender, não precisou lesionar, machucar ninguém e conseguiu o objetivo assim, do que ele queria no jogo, né? No meu ponto de vista, acho que foi uma atitude, né, de certa forma, menos, né, comprometedora. Tranquilo? Sim, professor. Na verdade, ele queria aplicar uma ofensa verbal à minha pessoa. Eu falei assim, não precisa fazer isso. Foi. E a equipe dele já estava perdendo de 4-0. Por quê? Porque eles não estavam com 11, estavam com 8 jogadores. Coube a mim informar ele, faz o seguinte, o jogo estava paralisado. Cai 2 jogadores fora do campo que eu encerro a partida, porque estava com menos 7. Ô, professor, obrigado, hein? Pronto. É porque eles chegaram com 8 jogadores, né? Aí coube a mim usar a minha inteligência, né? Em vez de eu expulsar ele por ele querer praticar uma ofensa verbal, a minha pessoa falou assim, não precisa fazer isso, cara. Cai 2 jogadores, simula uma contusão que eu encerro a partida. Foi o que eu fiz. Aí depois ele me agradeceu. Ele sabia que a equipe não tinha condições de virar, porque em 25 minutos do primeiro tempo já estava 4-0 para a equipe da casa. Então coube a mim usar a minha inteligência, entendeu? Eu conversei com o jogador. Não precisa fazer isso, pô. Então a gente sabe que no futebol amador, eu principalmente, né? Eles não conhecem a regra, entendeu? São completamente leigos. Mas obrigado, professor. Não, mas isso é verdade. Eu acho que você teve uma saída, né, de certa forma, mais adequada do momento, que saiu todo mundo sem ninguém ter desgaste, né, de ofensa e nem de maus tratos. Acho que foi uma via, né, que a gente sabe da dificuldade que é o amador, mas você foi muito feliz em ter encontrou uma via que deixou, né, uma situação tranquila do jogo. Não, tranquilo, né? Que nós vamos dando continuidade aqui, né? Durante a partida, o reinício do jogo, a ação preventiva, isso é outro ponto importante. Esse tanto faz ser no amador, no profissional, em qualquer que seja, esse cuidado, esse zelo. Como é que vai, o que pode acontecer no reinício do jogo? Que tipo de situação preventiva eu posso ter? Olha, eu tenho uma equipe que está ganhando. Meu goleiro vai cobrar um tiro de meta. Hoje eu já sei que ele está naquela pressa, né? Naquela coisa para ganhar tempo, pressa deles zero. Aí você vai se posicionar lá no meio do campo. Poxa, diminui essa distância, né? Fica naquela intermediária, olha para ele, que ele vai sentir. O corpo da gente fala. Quando você olhar para ele com aquele gesto que não vai aceitar, que está desaprovando aquele comportamento dele, com certeza ele vai agilizar, né? Um reinício de uma arremesso lateral. Poxa, um arremesso lateral, às vezes o jogador está com aquela vontade de estar atrás do placar, quer agilizar o jogo, ele pega a bola, ele não tem noção de onde ele vai cobrar. Aí o árbitro espera o jogador cobrar o arremesso lateral para depois informar que foi fora do local. Não, faz ação preventiva, se antecipa, viu que o jogador quer agilizar o jogo, não tem noção de onde a bola saiu, se aproxima e indica, a bola saiu aqui, é aqui que deve ser executado o arremesso lateral. No segundo, terceiro arremesso lateral que esse jogador vai cobrar, executar, ele já vai te perguntar, professor, tá bom aqui? Professor, é aqui? Então, você começa a ganhar a confiança do jogador, né? Posicionamento adequado, aquilo que a gente está falando. Às vezes você não está nem próximo, mas você está num posicionamento bom, principalmente nessa questão do tiro de meta. Se posiciona ali mais próximo do zagueiro, que ele vai entender. Mas o árbitro já está de olho em mim. E esse cara não vai querer pegar um cartão. Se ele já tiver um cartão, aí é que ele tem que se preocupar mesmo. Então, é importante, né, esse posicionamento, né, no reinício do jogo, né? Barreira. O barreira foi uma coisa boa que que a FIFA teve alteração na regra. Excelente. Olha como era uma tortura esse negócio de barreira para a arbitragem. Quantos cartões amarelos a gente não dava numa barreira, tanto fazia tela no profissional como no amador. No amador, mais difícil ainda. O jogador ficava na barreira, ficava a equipe adversária ali tumultuando. Aí você chegava lá, às vezes não resolvia
com a conversa, tinha que ser na base do cartão. Às vezes o jogador de lá saía um confronto, você expulsava, né? E hoje não, o que é a barreira? A barreira hoje é um número superior a 3 atletas nessa barreira, é no mínimo 1 metro. Olha o conforto que ficou para nós, né? Então foi uma decisão muito sábia, no meu ponto de vista, que facilitou muito, né? Tirou esse problema que a gente tinha na barreira, aquele empurra-empurra. Outra coisa boa, bola ao chão, né? Você já pensou? Até pouco tempo a gente dá um bola ao chão dentro da área penal, um jogador, uma equipe perdendo. Moça, era um problema, né? A disputa que era aquela coisa, era muito complicado. Hoje um bola ao chão, o jogador tem que estar no mínimo na 4 metros de distância. Olha a zona de conforto que ficou para o árbitro. Bola ao chão dentro da área penal, né? É do próprio árbitro. Para que uma zona de conforto? Então, isso aqui foi uma coisa fantástica, né? Na alteração da regra, né? Bola bateu no árbitro, permaneceu no campo de jogo. Permaneceu no campo de jogo, né? Se uma equipe, né, iniciar um ataque prometedor, bola ao chão, naquele tempo a bola batia no ar, lá ia sobrar para um companheiro do mesmo jogador lá na frente, o cara com condições de fazer o gol, de formar um ataque, e você não podia fazer nada, mesmo achando injusto, né? Porque o árbitro era neutro, não contava. Hoje não, né? A bola bate no árbitro, entra diretamente no gol, não existe mais essa situação, né? Então, bola ao chão, a zona de conforto. Então, essas coisas, graças a Deus, evoluiu, facilitou o nosso trabalho. Isso é difícil para nós no profissional. Imagine para quando a gente estava no amador. Eu gosto muito de apitar o amador, eu sei como é que é a dificuldade. E para nós aqui, que o amador aqui é amador mesmo, né? Aquele amador que você vai lá, tem um campo todo gramadinho, bonito, não, né? Os excessos e omissões, isso aqui, não, substituição. Aí você vai dizer, Nunes, até na substituição tu vai dizer para mim que vai dar problema? Acontece na substituição. Olha o que aconteceu no nosso campeonato aqui. O goleiro de uma equipe foi expulso no início da partida lá com seus 10 minutos, 12 mais ou menos. Saiu, foi um doxer, uma oportunidade clara de gol, não teve questionamento, não teve nada. O goleiro reserva chegou e o quarto árbitro, né, faltou a estar concentrado, estar ligado no jogo, só levantou a placa de substituição e o goleiro entrou. Esse goleiro não entrou para burlar a regra do jogo, para ser beneficiado, para atrapalhar, enfim, ele só queria aquela vontade, aquela ansiedade para entrar no campo de jogo. Quando ele chegou lá, o jogador não tinha saído. Aí lá o árbitro faz com que o jogador, o processo de substituição, o jogador teve que sair, esse goleiro saiu para poder fazer o processo, não é que ele adentrou o campo de jogo na substituição, aí o árbitro ainda vai dar o cartão amarelo para ele. Olha o cartão prejuízo que foi causado por né, digamos assim, por um motivo causado pela própria equipe de arbitragem. Então a gente tem que ter atento a esses detalhes. O quarto árbitro não está lá. O microfone está fechado, professor. Não, está aberto. Está aberto, professor. Sim. Pronto. Aí o que acontece? Então, um cartão amarelo... Sem áudio seu aqui, professor. Está sem áudio? E agora? Tá ok? O áudio está normal, ok. Pois é, aí o que acontece? Ok, professor. Estão me ouvindo bem? Sim. Não sei se para todos a mesma coisa. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Né? Aí o que acontece? Então, a gente tem que ter essa atenção em uma substituição. Nesses pequenos detalhes, às vezes, compromete a nossa arbitragem. Então, a arbitragem é um conjunto, né? Você não pode deixar as pequenas coisas acontecerem, porque as pequenas elas começam a crescer. E quando elas começam a crescer, quando você vai tomar conhecimento, às vezes é tarde, né? Porque olha o que foi que aconteceu. Esse jogador já entrou com um cartão amarelo, né? E um goleiro, se ele tem uma necessidade de uma outra situação, para um novo cartão amarelo, ele ia ser expulso de uma maneira equivocada da situação que foi criada na substituição, né? Ponto crítico, aquele vídeo que não deu certo passar era ideal, porque a gente ia
ia ver. Há situações no jogo que a gente tem que entender qual é o ponto crítico do jogo. Qual é aquele momento? Qual é a situação que você tem que ter uma maior atenção? Eleger prioridades. Aquele vídeo tinha uma situação que depois, com certeza, vocês vão observar ele lá. Há um confronto, um possível confronto, nem um confronto direto, o contato não houve. Mas o que acontece? Quando eu percebi que tinha essa possibilidade, eu priorizei o lance dos dois jogadores que estavam envolvidos, porque eu já estava percebendo isso, e isso acho que não tinha 5 minutos de jogo, que foi do jogo da final, que está no vídeo aí. E o que acontece? Essa bola sobrou para um defensor no outro lado do campo, da equipe adversária. Qual era a minha prioridade naquele momento? Era eu observar esses jogadores que estavam sendo envolvidos fora do lance de bola, né? Porque lá está uma jogada definida. Eu ainda tinha meu assistente e o quarto árbitro que estavam com eles lá, né? Estava tomando conta dessa situação. E nesse caso que eu fiquei com os jogadores observando ele, eu estava sozinho, o lance era meu, né? Então, essa eleição de prioridade, isso é importante numa partida de futebol. Alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito do slide que nós terminamos de comentar? Está tranquilo? Tranquilo, podemos seguir. Aí nós vamos entrar por quê? Para a gente poder ter um bom controle, para ter uma boa administração, nós precisamos trabalhar isso no vestiário, né? Plano de trabalho, trabalho em equipe. Hoje, a gente só está mais, assim, de como é que se diz, só está mais buscando esclarecimento, né? Mostrando para usar porque é essencial. Mas esse trabalho a gente já vinha fazendo isso, né, de uma forma tímida, mas já há um bom tempo. O que acontecia? Quem tinha esse melhor trabalho, quem entendia que era necessário esse trabalho em equipe, largava na frente na arbitragem, né? Aí, o Nunes tem sorte. Realmente eu tenho sorte, graças a Deus, mas é um cara que eu acordava cedo para treinar, é um cara que eu chegava no vestiário, eu chegava do quarto árbitro ao meu assistente, conversava com ele, explicava com ele qual era a dificuldade que ele tinha. Qual é a tua maior dificuldade como assistente? Né? Qual é a tua maior dificuldade como árbitro, como quarto árbitro? Então, eu deixava ele bem à vontade, né? Para depois eu passar, olha, eu tenho dificuldade nisso, isso aqui, planifica tudo isso, tem foco, concentração, focado no que você vai fazer. Não é porque eu estou trabalhando de quarto árbitro aqui que eu vou me sentir inferior ao Naildo que está trabalhando em árbitro central. Muito pelo contrário, né? Eu estando trabalhando ali, eu tenho possibilidade, né, de desenvolver o meu papel que vai ser à vista de todos, né? Valorização do evento. Hoje não é, o Nair está trabalhando no clássico, aí eu vou trabalhar no lanterna e o vice-lanterna que não vai para lugar nenhum. Porra, eu que fiz um campeonato tão bom, vou para um jogo desse, vou relaxado, aí lá dá um problema. Como é que eu vou chegar para apitar um clássico algum dia? Se um jogo que era tranquilo e calmo, eu não valorizei, eu não respeitei, eu não tive essa concentração, o foco, eu não vou chegar lá para me apitar uma semifinal, uma final e muito menos um clássico. Então, o jogo é o jogo. Você está escalado, tem que ter essa concentração e essa valorização. Com certeza esse vídeo também não vai abrir, né, Naído? Já testou? Testei aqui, não abriu. Não abriu, pronto. Mas isso aí era um vídeo que a gente vai só para o que acontece. Esses 45 minutos do primeiro tempo, eu era reserva desse jogo na Copa do Nordeste, saiu um gol numa cobrança de escanteio, né? O árbitro validou o gol, o assistente 1 validou o gol, e eu estava lá aos 45 do primeiro tempo, lá próximo ali do meio do campo, mas focado no jogo, e percebi que o gol tinha usado o braço. Então, o gol foi com o braço. E o árbitro, e foi num lance de cobrança de escanteio, e o assistente, e o outro assistente do outro lado não perceberam nada, né? E aí eu cheguei, não deixo, quando o assistente correu, fui de encontro a ele lá e avisei para ele, olha, bipa, levante a bandeira que o gol foi com o braço. E ele ficou ainda meio sem saber o que fazer, digo, levante, bipe. Quando o árbitro chegou, ele me perguntou, Nunes, tu tem 100% de certeza que esse gol foi com o braço? Eu digo, não, eu tenho 200%. Agora a decisão é sua. Mas a informação eu estou lhe passando.
que o gol foi com o braço. Aí ele, de forma tímida, foi para ali, mas anulou o gol. Quando passou na imagem, viu que realmente a gente estava certo. Então, olha o papel que foi o do quarto árbitro, né? De uma forma bem, né? Assim, inesperada, que é aos 44, 45 do primeiro tempo, a gente está se preparando já para encerrar, para ir para o vestiário, para, né, para botar, assim, para encerrar o primeiro tempo. E o que foi que aconteceu? Então, é importante ter essa concentração, né? Estar focado o tempo todo, né? Perfil da equipe de arbitragem. Isso é importante, você trabalha. O árbitro não pode se sentir hoje assim inferiorizado a ninguém. Olha, eu fui trabalhar nesse jogo da final da Série D, eu saí daqui do Piauí, que não era uma coisa comum, moço, que fui bombardeado pela imprensa, né, era porque era um irresponsável que a CBF estava fazendo, pegar um cara do Piauí, que não tem assim, esse nome a nível no eixo, e você chega lá, e os assistentes, dois assistentes aí de São Paulo, né? O Anderson e o Herman. Né? Quando nós se encontramos, eu falei para ele, né? Rapaz, vocês acompanharam tudo que está acontecendo, né? Durante essa repercussão, mas ó, o problema é comigo, não é com vocês. E eu estou um cara tranquilo. Eu vim para apitar e vou apitar sem nenhum problema. E graças a Deus deu certo. Mas se é uma pessoa que não tem esse emocional, e se deixasse levar pelos comentários, pelo que aconteceu nos bastidores, ele já ia entrar para o jogo já derrotado, né? Então a gente tem que ter esse perfil de arbitragem. Quem vai trabalhar com você? O que que você, qual é a sua experiência? Eu tenho um assistente que já está há um bom tempo trabalhando comigo, ele já sabe como é que eu trabalho, ele já sabe da minha dinâmica de jogo, né? Onde é que eu deixo o jogo correr, onde é que eu seguro o jogo. Estou trabalhando com outro assistente que ele está começando, não tem experiência. Lógico que eu vou dar uma atenção maior a ele. Lógico que eu vou dar uma confiança para ele, uma aproximação com ele, para ele se sentir confiante. Então, tudo isso é um processo de que você vai trabalhando, que vai te dar confiança, suporte para o jogo, né? Presença física, isso aqui nós já falamos, né? Tem que ter essa presença física nesse plano de trabalho. Ah, eu estou aqui, às vezes eu estou, até um colega aí falou um pouco, dá aquela relaxada, que às vezes a gente perde um pouco essa concentração que você está, e o assistente, você conversou isso, o quarto árbitro, se tiver rádio tem, se tiver bipa na bandeira, mas ó, sei, ó, Nunes, está na hora de dar uma acelerada. Isso é importante, é trabalho em equipe, né? Às vezes você está numa zona de conforto, mas você tem alguém para te dar, né, essa mensagem para você ativar novamente, né? Linguagem corporal nós falamos, isso é fundamental, né? O corpo da gente fala, né? Isso não, às vezes você só dá uma olhada com aquele gesto de estar desaprovando alguma coisa do jogador, o jogador entende a mensagem, ele vai te respeitar, né? Personalidade você tem que ter no jogo. Hoje, árbitro sem personalidade, ele não consegue avançar, né? Vai ser um árbitro limitado, né? Segurança e liderança. Segurança no que está fazendo, né? Se você, na hora que você pode marcar um pênalti, depois que você vê, pode até marcar errado, mas se você tiver a convicção, a confiança do que está fazendo, você vai vender essa imagem positiva para os jogadores. Pode ter certeza disso. Às vezes, nem sempre você toma a decisão correta, mas a maneira, a personalidade, a confiança, a segurança com que você decidiu a sua tomada de decisão, você está, né, dando essa credibilidade aos jogadores. Eu não sei se esse vídeo abre também, né? Eu também não. Isso aí não é para ter publicidade nenhuma. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Jacques. Se você puder, professor, depois botar isso. Eu não te ouvi. Repete, por favor. Se você puder botar esses áudios, esses vídeos no grupo, eu agradeço. Ok. Sim, não. Ok, coloco sim. Sim. Coloca, que aí facilita pra gente que ela tá assistindo depois. Obrigadão. Pronto. Então, vamos continuar, né, Naildo? Não deu certo passar, né? Não, podemos continuar. Pronto.
Aí a gente vai, equipe de segurança. Olha, aí é outro, às vezes é um pecado que a gente faz, tanto faz ser no amador como no profissional. O que que eu percebia? Eu trabalhei muito tempo de árbitro reserva, e o que que eu percebia? Que árbitro, quando você chegava no estádio, ele não tinha esse zelo, essa preocupação, essa parceria com o policiamento, com a equipe de segurança. É fundamental você envolver todos, né, na sua equipe de arbitragem. Quando eu chegava para apitar, quando eu passei a trabalhar para começando a apitar, o que que eu fazia? Antes de começar o jogo, eu procurava o comandante do policiamento, e isso aqui eu envolvia ele na nossa equipe, né? Fazer com que eles, né, se sentissem valorizados, né, e importante para aquele evento. Apresentava o quarto árbitro para ele, e geralmente a gente trabalhava aqui com o quarto árbitro, os menos experientes que estavam começando, mas apresentava para ele que ele fazia parte da equipe de administração do extracampo e que se sentisse a necessidade, né, ia pedir o apoio à polícia, ao segurança particular. Eu chego para apitar no amador, aí tem um segurança particular do clube que está fazendo o evento, não custa nada você chegar, né, de ter ter um bom relacionamento, envolver ele, porque quando a situação fica adversa para o árbitro, a gente só tem a equipe de arbitragem, né? Dificilmente vai vir alguém lá para defender o árbitro, né? O pilotão de frente é a sua equipe de arbitragem. Se você tiver essa equipe de segurança voltada para a arbitragem, você tem que inserir ela no sistema. Então, é fundamental que você tenha esse cuidado, né, e de ter ele próximo de você sempre. Pode avançar, Naildo? Após a partida, né? Comportamento dos jogadores durante a partida. É fundamental você perceber o que aconteceu durante o jogo, que você ouviu, que você percebeu, que pode, depois do apito final, acontecer. O jogador vai ter uma possibilidade de um confronto, né? Você está apitando, você percebe. Então, você tem que ter esse zelo, esse cuidado. Por quê? Você vai terminar o jogo, antes de terminar o jogo, passa essa informação que tiver no rádio, vai lá no teu quarto árbitro, avisa para ele, para a equipe de segurança, a equipe responsável pelo evento, ter essa preocupação para que não haja um dano maior, né, para que não haja uma confusão generalizada. Comportamento das equipes técnicas. É importante você perceber o papel do quarto árbitro, assistente, o árbitro. Percebeu? Terminou o jogo, para que não tenha nenhum problema após a partida. Comportamento dos torcedores, né? O que você ouviu? O que esse quarto árbitro ouviu? Qual foi o movimento que ele viu? Terminar o jogo, há uma possibilidade de agressão de um jogador ou a equipe, enfim. Então, se quiser, para quê? Para que você passe essa informação para a equipe responsável, para ela tomar a devida, ou pelo menos ter conhecimento. Se vai agir ou não, não é papel mais do árbitro, mas que você passou para essa equipe, né, da organização, que há essa possibilidade, isso é fundamental, é importante, porque também faz o papel do árbitro. Decisão da arbitragem durante o jogo tem gerado polêmica, né? Isso é bacana, você passar isso também para os demais equipes de arbitragem. Para quê? Para que um quarto árbitro passe para a equipe de segurança, né? Olha, vou terminar um jogo normal, posso terminar ele em qualquer lado do campo, onde eu estiver, mas um jogo que teve essa polêmica, um pênalti que gerou questionamento, um pênalti que foi muito ajustado, um gol anulado ou um gol que foi confirmado de forma ajustada. Aí o árbitro tem que ter essa experiência. Termina próximo da tua equipe de segurança, para que não haja esse desgaste, né? Com possibilidade de agressão, essas coisas. Quem trabalha no amador sabe que há situações que é totalmente adversa. Então, é importante você ter essa capacidade, né? De ter, né, na hora de terminar o jogo, você ter essa inteligência. Vou terminar mais próximo do meu quarto árbitro, do meu assistente. Já são dois a mais, além de mim. Se eu terminar lá no meio, não vai ter ninguém. Aí vai chegar, vai estar a polícia perto, vai estar o pessoal da segurança, né? Comemoração do gol, houve provocação da torcida adversária, é importante. Essa torcida ficou chateada. Quando terminar o jogo, ela vai para a situação de agressão, né? Localização dos vestiários, outra coisa importante. Saber como é que é essa localização do vestiário. Fica próximo de que equipe? Aqui era costumeiro para a nossa região aqui ter um vestiário da arbitragem do profissional, eu estou falando aqui, de frente, porta a porta com a equipe mandante local. Isso era um absurdo,
né? Então, você tinha que ter todo um zelo. Você jamais poderia ir para lá sozinho, com determinada situação. Então, tudo isso você tem que fazer um trabalho. Para quê? Para que após a partida não vá dar um problema, uma confusão generalizada. E se você tiver conhecimento, passar isso para quem organiza, com certeza você vai deixar uma via, né, bem mais confortável para que todos, né, tenham passagem. Pode passar na YouTube, no nosso tempo, nós estamos dentro do tempo. E aqui é o final de uma partida, né? Final da Série D. Isso é como o árbitro deve terminar um jogo. Terminamos, fomos, né, tranquilos, voltamos felizes após a partida. Isso mostra que foi a obrigação do dever cumprido, né? A gratidão, a maneira de como o árbitro deve terminar uma partida, alegre, feliz e com a consciência tranquila do trabalho realizado, né? E aí fica só uma pequena frase aí, né? Lute diante das coisas difíceis de sua vida, com fé e sabedoria, para que um dia você possa olhar para trás e dizer, né? Foi difícil, mas graças a Deus eu venci. É um ator desconhecido e muito obrigado a cada um de vocês. Está aberto aí a quem quiser fazer algum comentário, alguma situação, queira contar qualquer situação aí, estarei sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Professor, professor, Um minuto, por favor. Um minutinho, nós vamos abrir para as perguntas, tá? Peço aos colegas que fechem os microfones, por gentileza. Ok, obrigado. Como a gente sempre fala, como sempre nós falamos, a gente veio para um bate-papo. Um bate-papo. E como a doutora Marta fala, nós nunca saímos de um bate-papo igual entramos. Nós iniciamos um bate-papo com uma expectativa e terminamos este bate-papo com um grande conteúdo. Alguns podem até falar que algo que foi falado não tem importância. Ah, isso aí não vai acontecer no meu jogo. Isso nunca vai acontecer. E o pior, isso vai acontecer. E quando acontecer, nós precisamos estar preparados para tomar aquela decisão que todos nós sabemos que nós temos 3, 4 segundos, mas nós precisamos tomar a decisão acertada, principalmente no amador, que é muito difícil, muitas vezes sem segurança, na maioria delas, né? E nós estamos ali 3, 4 contra todos. E quando a gente termina um bate-papo desse, eu tenho certeza que os colegas puderam captar, entender a mensagem passada pelo professor Nunes, porque é um tema muito, mas muito importante. Como que eu vou administrar um jogo hoje? Não posso administrar essa mesma partida da semana seguinte igual eu administrei hoje. Cada partida eu preciso administrar ela de uma maneira diferente, conforme o clima da partida. Eu tenho que analisar todas essas formas. Então, muitas vezes se torna muito difícil, principalmente porque muitos árbitros, muitos colegas onde trabalham têm muitos amigos nas equipes. E muitos deles, às vezes, não conseguem separar o amigo do árbitro.
E isso é muito ruim. Quem abriu o microfone para a primeira pergunta foi o Délivo. Eu queria perguntar ao professor Nunes, né? Em algum momento, em algum jogo que ele estava apitando, já terminou a partida próximo ao policiamento? Já, já, isso faz parte da inteligência do árbitro, né? Você viu que eu sempre digo, ó, os grandes jogos são para os grandes árbitros, né? Quando você vai, pode ser, eu não estou classificando se é profissional ou amador, né? Quando você é escalado para um jogo, você, poxa, tanto jogo bom que tinha, vai me botar nessa fogueira, é porque você é o árbitro para aquele jogo, né? Que o árbitro não é só aquilo que a gente faz, você apitar dentro do campo, são essas inteligências. Tudo isso que nós passamos aqui, se você se tiver, né, esse zelo de planejar tudo isso aqui, com certeza você vai facilitar teu trabalho. E aí há situações que você toma decisão, que você toma dentro do campo de jogo, né, que você tem que ter essa inteligência de procurar o lado certo para encerrar a partida, né? Não precisa, tem situações que não precisa a gente ser inteligente, né? Basta saber o momento certo de agir, porque seu microfone está fechado. O seu microfone está fechado, Cidade. Já saiu no camburão, professor? Também. O árbitro, Olha, o árbitro que fala que nunca saiu de camburão é mentiroso. olha, graças a Deus, o futebol em si melhorou muito, né? Melhorou muito, o profissional melhorou, né? A consciência, a nossa cultura, o amador também melhorou. Precisa evoluir muito, muito, mas já melhorou muito. E aqui o que aconteceu? Tinha uma região nossa aqui que o Nunes não prestava para apitar jogo na capital. Mas agora, quando era nessa região lá, aí chegava o ponto, todo jogo, já sabia. Quando tinha um jogo decisivo para lá, aí disse, não, para dar certo, porque tu é doido. Ora, louco, como é que é só louco para pegar o osso, moço? Aí, mas lá é porque a situação era complicada mesmo, né? Ou você tinha atitude, coragem, ou então você não apitava. Aí saí várias vezes, sim. Juan, por favor. Boa noite, Nunes. Boa noite, Nail. Tá dando para escutar aí? Tranquilo, amigo. Boa noite. Parabéns e muito obrigado aí pela excelente aula que tivemos hoje aí. Fico muito feliz de ter conseguido participar. Eu tenho uma pergunta aqui. Não sou tão jovem, eu tenho 32 anos, mas É um menino, rapaz. na arbitragem eu estou começando, tem 3 anos agora, né? Se Deus quiser, a gente vai ter na hora que dar conta, né? A pergunta, a questão conceitual dos lances. Eu tenho muita dificuldade, e eu acredito que muitos hoje aí têm essa dificuldade de aproximar os conceitos do tipo de falta, tipo de jogada, sanções disciplinares, essas coisas assim, relacionadas a mais parte técnica. E hoje, para você é analista, né? Você consegue aproximar isso também para o profissional no amador? Porque no amador eu acho que é um pouco mais difícil aplicar esses conceitos, até mesmo porque os jogadores não estão acostumados com isso ainda, né? E essa é a minha grande dificuldade. Não trazer, mas conseguir trabalhar nos dois lugares, no amador e no profissional, e aproximar esse conceito. Eu acho que é uma grande dificuldade. Eu queria saber para você, assim, como analista, se a gente tem um rumo para isso. Olha, é muito boa aqui a sua colocação. Eu não sei se eu vou te responder de uma maneira como, né, de um fácil entendimento, mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Olha, hoje a arbitragem mudou muito, né? Evoluiu, né? A gente fala isso no profissional, e quando isso evolui no profissional, graças a Deus, o árbitro que não tiveram a oportunidade de trabalhar no profissional, que às vezes não é por falta de competência, é por falta de oportunidade que não tiveram, né? Mas a gente sabe que o árbitro amador, hoje, muitos deles são melhores do que vários que apitam profissional.
isso não tenho dúvida disso, mas por uma questão de oportunidade, de prioridade do momento, enfim, várias são as razões, né? Mas a arbitragem, mas o que que aconteceu? Houve uma aproximação muito grande do árbitro que apita o futebol profissional e que apita o futebol amador, graças a Deus. E quando eu comecei, era uma distância enorme que você tinha. Não sei por qual motivo, mas não sei se as pessoas tinham esse grau de inferioridade. Mas os tempos mudando, a evolução, a cultura, as pessoas, a educação, o perfil do árbitro, e isso, então, hoje eu não vejo mais diferença. É tão tal que quem já começa mais cedo no amador tem mais chance de ser um grande árbitro no profissional, porque ele já viu a situação adversa que é o amador, né? As dificuldades. Né? E com relação ao que você estava falando, é o seguinte, hoje, árbitro que não lê, que não busca, fica difícil para ele. E só vai poder interpretar isso aqui se você fizer isso que você está fazendo. É buscar essas aulas, essas palestras, são muita gente boa, né? E pessoas capacitadíssimas que tem que palestra aqui na associação. Então, é esse aqui você tem que entender o que é uma falta imprudente, o que é uma temerária, o que é o uso de força excessiva, né? O que é a falta imprudente? Né? Aquela falta que vem para matar o lance, que ela não vai impactar na questão de um ganho tático, apesar que toda falta é tática, porque você vai paralisar o jogo, né? O jogo vai parar, mas que não envolve um ataque prometedor, um ataque promissor, né? O que é uma falta de maneira temerária? É aquela que já chega com uma força maior, o jogador não leva em conta o risco de machucar, né? Aquela entrada um pouco mais forte. O que é uma jogada de uso de força excessiva? É aquela que o jogador vem para resolver a situação, ele não quer nem saber, ele quer saber se vai atingir o objetivo dele, né? Não importa se machuque, se lesione. O que é um jogo brusco grave é essa mesma situação, é a gravidade, ele vem para quebrar. E uma conduta violenta é quando não há disputa de bola. Então, esse trabalho que eu estou te dizendo, que eu estou te passando isso aqui, no decorrer de todas essas aulas aqui, eu acredito que na próximas que vem, vai alguém chegar com a citação de regra 12, que vai facilitar o seu entendimento, e no mais é você, o máximo que você puder ouvir, ver vídeos, que você procure estar vendo isso, que vai facilitar, dar mais clareza em você interpretar o que é uma falta imprudente, temerária, uso de força excessiva, conduta violenta, né? Mas é isso aqui, eu acho que você está no caminho certo, é procurar assistir vídeos, é procurar ler o máximo que você puder a regra do futebol. Você é jovem, né? 32 anos hoje tá uma idade legal ainda, tem tudo pela frente, então é você se dedicar. Dificuldade que você tiver, procure aí o Anaído, que tem o homem tem é rico em material, né? Em nenhum momento eu deixo de atender nenhum de vocês. Aqueles que tiver, quando o Anaído tem o contato, fique à vontade. Aqui, que vocês tiverem dúvidas, pode estar me perguntando. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu corro atrás, mas não vou deixar sem resposta. Né? Então, mas o caminho é esse que eu estou te dizendo. Né? Quanto mais você lê, quanto mais você vai ver os vídeos e participar dessas aulas aqui, com certeza você terá êxito, né? E uma facilidade a mais para entender a natureza das faltas. Está respondido? Está tranquilo? Perfeito, muitíssimo obrigado. Os colegas, para informação, o Juan, ele faz parte do quadro da Federação de Futebol do Estado do Goiás. É mais um árbitro que futuramente pode se tornar mais um FIFA daquele estado, né? Temos bons árbitros FIFAs lá, participando da elite. Meus amigos, mais uma vez nós estamos chegando ao final de mais um grande bate-papo, mais um grande encontro. Eu vejo aqui o rosto de cada um fixado na tela. Isto é o querer aprender. Isto é o querer aprender. E eu sempre falo, esses dias eu estava falando com um instrutor do quadro nacional,
eu tive um problema e ele me ligou, nós ficamos conversando e eu falei para ele o seguinte, que muitos árbitros amadores das federações, do quadro nacional, muitos querem ter esses encontros que nós temos com a nata da nossa arbitragem. Mas poucos conseguem. E nós somos privilegiados em ter esses momentos. Quem diria antes da pandemia que alguém fosse conhecer o professor Antônio Nunes, lá do Piauí? Quantas aulas nós já participamos juntos? Nós não o conheço pessoalmente, mas nós nos conversamos quase todas as semanas, às vezes diariamente, e parece que nos conhecemos pessoalmente e de muito tempo. Já temos, assim, uma afinidade. E não só com ele, mas com tantos outros instrutores, outros árbitros do quadro nacional. E nós somos privilegiados, cada um de vocês, tenham certeza disso. Porque não é fácil conciliar a agenda deles com os dias de nossas aulas. E nós estamos conseguindo. E vamos conseguir o nosso propósito até o mês de junho ou julho. Provavelmente julho. Tenho certeza disso. Para a gente encerrar, gostaria que o professor Nunes finalizasse mais este momento com uma mensagem, por favor. Naildo, só que vou pedir desculpas aqui pelos vídeos, né, que não foi possível eles rodarem, né? Mas fica aí para você, você pode estar passando alguma dúvida que tiverem na interpretação dele, estarei à disposição, né? E dizer não só a você, mas a todos, que eu tenho aprendido muito mais do que ensinado, né? Acho que a Associação Litoral foi uma escola também para mim, né? Uma experiência que veio para ficar, tem somado muito, né, durante esse período. Eu sou muito grato pelo convite, estarei à disposição sempre que precisar, tá? E hoje espero ter correspondido, era um bate-papo, né, mas tudo isso que foi falado é o que realmente cercam uma partida de futebol. Se você tiver o zelo para tudo isso, com certeza você vai ter um êxito, né, um diferencial a mais no final do seu jogo, né, e no final da sua competição. Porque a cada jogo que você consegue fazer um trabalho melhor do que o anterior, a tendência é que você, né, chegue no topo da final dessa competição. E o grande objetivo do árbitro é chegar ao topo, chegar aos jogos decisivos, né? E a mensagem que eu digo é que nunca devemos parar de correr atrás do conhecimento. É estudar, nós não podemos ter receio, ter vergonha de perguntar quando a gente não sabe. Quando eu tenho uma dúvida, eu busco solução, né? O importante é que a cada dia a gente consiga evoluir e a gente só evolui estudando, né? Buscando. Então, nunca pare de correr atrás do conhecimento. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não tem idade, não tem horário, não tem lado social, não existe, né? A gente tem sempre que estar buscando. Essa é a mensagem que eu digo, que continue buscando novo conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais sorte, mais trabalho e mais reconhecimento, né? E mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pela oportunidade de estar até essa hora aqui, estar aguentando aqui, ouvindo essa conversa, né? Mas espero
que tenha deixado, nem que seja um pouquinho, mas um pouquinho que eu tenha deixado é algo que vocês não tinham, né? Então, já é um avanço, né? Só agradecer de coração, muito obrigado, um abraço a cada um de vocês. Obrigado ao professor Nunes mais uma vez, e temos a certeza que em breve ele retornará participando dos nossos momentos. Como de costume, meus amigos, peço que todos abram seus microfones para a gente poder estar encerrando mais este encontro maravilhoso com uma salva de palmas, por favor. Parabéns, professor. Continue assim. Parabéns, professor. Essa humildade.